Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, 11 horas e 3 minutos, 1º de outubro, 11 horas e 14 minutos agora, 1º de outubro de 2025, hoje é o primeiro dia do quarto trimestre de 2025, é o último trimestre do ano, né, ou a segunda metade do segundo semestre de 2025, né? Aqui é o Alas Gabriel Breviário, primeiro superdotário no Rebook do mundo, pesquisador científico, né? Um cientista hiper, mega, ultra competente, vinculado ao mestrado em psicologia cognitivo-comportamental, no qual, né, o rumo, né, na validação empírica da teoria psicodinâmica vitoriana da predestinação é a segunda teoria que eu estou, né, validando. A primeira teoria foi a teoria universal, né, da geração de valor para a fusão e aquisições, TUGV, que eu já validei, parte, né, já foi publicada, a outra parte, né, já está em fase de, já foi, né, inclusive já está no prelo, tem 157 artigos no prelo, né, ou seja, aprovados, né, aguardando pagamento ou de gastos, né, editoriais, ou de repente alguns ajustes ou outros para serem, né, publicados. No devido momento serão publicados. Eu já tenho mais de 200 artigos publicados, daqui a pouco eu mostro para vocês, né. E aqui eu venho mostrando inicialmente, né, as publicações que eu tenho indexadas, né, no Google Scholar, né, tenho 1.591 citações, índice H25, índice 1025, bem acima dos doutores e doutoras da atualidade. Em 2023 eu tive 13 citações, 2024 108 citações, 2025 1.332 citações. E isso aqui explica esse boom, né, na participação científica, né, e na produtividade científica, justifica pela fundação da comunidade científica Aliança Sapiente, que eu coordeno desde 1º de novembro de 2024, ou seja, 1º de novembro, daqui a um mês, completa um ano, que eu coordeno essa comunidade, na qual participam centenas, né, de pesquisadores, pesquisadoras, professores e professores do Brasil e do mundo todo, né, é uma comunidade internacional de cooperação, né, produção e disseminação científica. Se você que está me ouvindo é professor, professora, é pesquisador, pesquisadora, é aspirante a cientista, já é cientista, você é bem-vindo. Se for para somar, agregar, facilitar, você pode acompanhar bolsas, editais, concursos, né, oferta de trabalho, né, oportunidade para publicar artigos em revistas científicas, em eventos científicos, em como capítulo de livros. Você pode participar revisando, formatando, em alguma etapa como coleta, registro, né, o tratamento dos dados. Você pode participar também ajudando os gastos editoriais quando a revista cobra PCs. Tem revistas, né, indexadas sem linguagem de dados que não cobram, mas tem outras que cobram PCs por não terem, né, fontes nem de recursos próprios, nem de recursos terceiros, e acabar tendo que repassar uma parte do ônus financeiros, né, uma parte dos gastos editoriais para autores e autores, né. Aqui no Google Scholar, né, clicando por ano, né, tem que clicar no ano para aparecer desse modo que eu estou aqui. Se clicar em citado por, aparece, né, em ordem das publicações mais citadas. Clicando em ano, aparece em ordem de publicação, e a última publicação minha foi esse atendimento virtual na Defensoria Pública de São Carlos, né, com provas, né, inequívocas, né, tanto audiovisuais quanto documentais, né, de prevaricação de servidores públicos, né, de defensores e defensores públicos, abuso de poder, arbitrariedade, né, cerceamento de defesa, obstrução de direito à justiça, visto que eu processei, né, a coordenação da Defensoria Pública, que tem ligação com coordenações de cursos locais, né, da USP, USP-SCAR, Instituto Federal, Uninter, Cruzeiro do Sul, e eu estou processando várias universidades porque não querem aceitar e respeitar meus direitos como superdotado nível book, não querem aceitar, mesmo com laudo, mesmo com atestado, se a gente não quer aceitar, não quer respeitar, infelizmente. Então eu tive que processar nessa área civil. Nessa área criminal eu também processei muitos, né, por difamações, calúnias, né, constrangimentos legais, ameaça, etc. E essa gente decidiu se reunir para sujar minha honra e imagem, porque não querem me aceitar, né, não querem respeitar meus direitos, estão com inveja porque eu com 35 anos sou mais amadurecido, sou mais competente em sentido, né, técnico sentido que doutores da USP. Em um ano e meio eu consegui fazer em produtividade científica mais do que esses doutores fizeram muitas décadas de atuação na docência, né, e essa gente está com inveja. E aí eu acabei estou acabando tendo que documentar, né, todo atendimento virtual eu documento, eu gravo, né, eu filmo, eu deixo disponível publicamente para que sirva como provas em processos, né, para eu reivindicar meus direitos. Já estou movendo, né, processo em fase dessa defensoria para ter indenização dos morais também pela defensoria. E essa gente está, assim, influenciando autoridades policiais e judiciárias para jogar para criminalidade tudo embaixo do tapete. Assim como a seita dos demônios do Testemunho de Jeová estão fazendo em Minas também. Lá elas também estão, né, membros da seita do Testemunho de Jeová estão manipulando autoridades policiais em Minas, lá em São Lourenço, Minas Gerais, para jogar a criminalidade embaixo do tapete, para não serem devidamente responsabilizados na seara civil criminal. Mas vamos ser, aquele lá em cima está me ajudando, devagarzinho eu estou conseguindo, né, encontrar advogados honestos para juntar minhas muitas provas, né, documentais, testemunhais concretas, né. Só preciso disso, advogada, né, honestos, né, tem que ter vários escritórios cuidando, que são muitos processos,
né, e juízo, cair na mão de juízo honesto. Que aí essa gente, vai muita gente para cadeia, muita gente ser condenada nessa área criminal, e vou receber megas indenizações milionárias por conta de muitos danos, né, gigantíssimos danos que essa gente vem gerando na minha vida já faz muito tempo. Tá? E aí eu apresento para você também, meu querido aluno, querida aluna, aqui meu ORCID, né, 72 revisões que eu já fiz mais que isso, né, mas eu vou atualizar ainda meu ORCID, né. Eu fiz uma revisão na Asian Journal of Economics, Business and Accounting, uma revisão na Asian Journal of Pediatric Research, uma revisão na Brazilian Journal of Information Science, 65 na Medical Hypothesis, uma na revista de administração da UFSM, 2 na revista Prática de Administração Pública, né? Ou seja, uma trajetória invejável, uma trajetória muito rica, uma trajetória em docência e pesquisa incomparável, né? Uma trajetória de docência e pesquisa muito sólida, formação sólida, extensa, que eu tenho muito mais sólida e extensa do que esses doutorzinhos e doutorazinhas que eu tenho processado. O índice de uma pontuação de interesse em pesquisa de 975.4 que eu tenho na ResearchGate, ela é maior do que 92% dos membros da ResearchGate e ela é também maior do que 96% dos membros da ResearchGate publicaram pela primeira vez em 2013, ou seja, é um score muito elevado, né? 13.776 leitores e leitores representam o meu público de interesse, né? Quer dizer, são clientes em potencial, são aqueles clientes, aquelas pessoas que manifestam interesse nas pesquisas, né, em todos os itens, né, do meu catálogo, né, do catálogo da Aliança Sapiente, que são utilizados para a condução, a produção, a disseminação, a publicação dessas pesquisas, como por exemplo cursos, né, palestras científicas, mentoria acadêmico-científica para elaboração de TCCs em graduação e pós-graduação, assessoria científica para ingresso no mestrado, doutorado para doutorado no exterior, totalmente EAD, por mensalidade acessível, todo em português, né, em cujos egressos, né, quando a pessoa conclui esses mestrados, doutorado para doutorado, elas reconhecem aqui no Brasil pela Carolina Bora e por IES brasileiros. Então, se você tem interesse em cursar mestrado, doutorado, pós-doutorado, no exterior totalmente EAD, mensalidade acessível, ter dupla titulação depois do reconhecimento formal aqui no Brasil, entre em contato comigo, que eu conheço todos esses trâmites, né, tenho contato com dezenas de universidades americanas e europeias, que eu possa ajudar você a ingressar, cursar, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, no conforto da sua casa, né, com o seu computador, internet, conexão com internet, webcam e microfone funcionando bem. Eu consigo te ajudar, né, tanto para ingressar como para produzir artigos científicos, livros, capítulos de livros, né, a ganhar quilometragem nessa área científica, assim como eu tenho bastante bagagem já. 4.008 citações são dentre os 13.786 clientes em potencial, aqueles clientes, né, e aquelas clientes que aprovam, né, a qualidade, a abrangência, a profundidade, né, compromisso, né, com o progresso científico, tecnológico e social e também qualidade das pesquisas científicas conduzidas, né, pela comunidade científica Aliança Sapiente, coordenadas por mim, né, e as pesquisas são todas, né, eu sou o proponente e pesquisador principal da vasta maioria dessas pesquisas, né. De vez em quando tem algum ou outro, né, que também propõe, que também, né, assume como proponente, como pesquisador principal, mas é raro, normalmente praticamente tudo eu faço sozinho. Não que eu queira, mas eu quero participantes que me ajudem, mas infelizmente tem poucas pessoas assim que participam mesmo, né, na parte científica, parte financeira também. Então, esses 4.008 representam clientes, né, que já estão satisfeitos com as pesquisas. Agora, 3.749 recomendações são aqueles clientes em potencial que, além de manifestar interesse, eles também já aprovaram as pesquisas, mas além disso já replicaram os resultados das pesquisas nas suas respectivas comunidades, sejam elas escolares, universitárias, empresariais, sociais, etc. E já perceberam, obtiveram, né, alcançaram benefícios científicos, sociais e tecnológicos gigantes, né, e por isso aprovaram plenamente os resultados e conclusões da pesquisa. E não só isso, recomendaram como gesto, né, como símbolo da validação das pesquisas e também de todos os itens, né, educacionais, computacionais e terapêuticos, né, do catálogo Aliança Sapiente, como já mencionado, né. Eu apresento para você também aqui as minhas métricas, né, na plataforma Lattes. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou ler o resumo do meu currículo, né. Eu sou mestrando em Psicologia Cognitivo Comportamental, com previsão de término do mestrado agora em 2025. Né, linha de pesquisa psicodinâmica cognitiva da predestinação, crenças existenciais, processos de memória, modulação comportamental, intervenções integrativas. Sou licenciado em matemática e letras português e inglês, licenciado em ciências e religiões, especialista em neuropsicologia, psicopatologia, terapias integrativas complementares
ensino religioso, ensino de matemática, especialista em uso educacional da internet, especialista em gestão tributária pela USP, em finanças e controladoria pela USP também, com bolsa integral, especialista em gestão financeira pela Uninter, especialista em docência e pesquisa pelo ensino superior pela Unimes, especialista em finanças e controladoria pela UBC, Universidade Brás Cubas, bacharel em ciências contábeis pela Unimes, cursei bacharelado de estatística incompleto na UFSCar de 2013 a 2017, sou tecnólogo de gestão de negócio, pai da superdotação bulk, pai da superdotação metafísica espiritual, pai da superdotação sexual, o primeiro superdotado no grupo do mundo, pai da mais moderna teoria da predestinação, pai do paradigma neoperspectivismo newtoniano, pai da liderança neossituacional. Sou revisor periódico, revisor científico dos seguintes periódicos: Revista de Ilustração da UFSM, Brazilian Journal of Information Science, Medical Hypothesis, Asian Journal of Economics, Business and Accounting, Medicaid Public Health Journal, Ágora, né, Revista de Extensão de Estudos Rurais, Prática de Administração Pública, Asian Journal Pacific Research, Asian Journal of Research in Computer Science, e editora Petership Publication. Então, sou, né, revisor científico desses periódicos todos aqui, né? Ainda não foram todos lançados no WorldSeed, né? Ainda vão ser lançados, que eu vou entrar em contato lá com as revistas para poder ser lançado, né? Agora apresento para você também aqui o meu livro principal, né? Os 3 pilares da metodologia da pesquisa científica, o estado da arte. É um livro que eu comecei a produzir, eu tinha 25 anos, morava no centro, né, lá da capital paulista, lá de São Paulo, né, entre a estação do Brás e Bressa e Mauá, que é ali que eu comecei a desenvolver. Eu estudava, né, no Largo São Bento, né, no Polo São Bento da Universidade de Brás Cubas. Meu primeiro MBA em Finanças e Controladoria, né, o primeiro eu fiz lá, o segundo MBA em Finanças e Controladoria na USP, o MBA em Gestão Tributária na USP. E esse livro eu produzi, levei 5 anos, né, para produzir. Ele ganha muito, né, em dedicação, tempo de dedicação, abrangência, profundidade, qualidade, das típicas teses de doutoramento desses doutorzinhos, doutorazinhos que eu estou processando nessas universidades, aí, gente com inveja de mim. Esse livro aqui, ele está sendo comercializado por R$ 69,00 na editora Apres, né? Caso você seja já meu aluno, minha aluna, você tem acesso a esse livro, né, e materiais didáticos andragógicos gratuitamente, né? Aliás, sem ônus financeiro adicional, visto que você já pagar a assinatura mensal, né, dos cursos. Então você já tem todos esses materiais embutidos, incluindo já na assinatura. Caso você não seja ainda uma aluna e aluna, você tem a oportunidade de comprar esse livro por um preço mais acessível, que eu recomendo para você, na editora Apres. Você paga apenas R$ 69,00. Se você for comprar nas revendedoras, né, Casa Bahia, Ponto Frio, Americanas, né, Magazine Luiza, etc. Tem, mas você vai pagar um valor maior, porque elas compram da editora Apres, embutem uma margem de lucro, tem ali efeitos tributários, inflacionários, etc. Então acaba tendo um preço maior. Então, se você for comprar nas revendedoras, sai um preço maior, você paga mais, eu ganho menos. Enquanto na editora Apres você paga menos e eu ganho mais. Então eu recomendo, caso você não seja meu aluno e queira comprar, caso você seja espectador, espectadora, queira comprar, que compre direto na editora Apres, para você minimizar o que você gasta para comprar e maximizar o que eu ganho, né? O Presente Trabalho aborda qualitativamente os 3 pilares constituintes da metodologia da pesquisa científica, quais sejam o epistemológico, o lógico e o técnico, visto que a vasta literatura deste tema contradiz sobremaneira ao se tratar de seus pilares constituintes. Esse trabalho realiza, de forma bastante abrangente, porém não exaustiva, uma revisão da literatura crítica e de outros documentos sobre o tema, com o objetivo de clarear a sua completa compreensão e o seu adequado uso, né, de modo esse livro é destinado prioritariamente aos universitários e às universitárias. Você seleciona a quantidade que você quer comprar, adicionar carrinho, vai direto para o checkout, você coloca o endereço onde você quer receber as unidades físicas impressas, né, nesse endereço, coloca os dados, né, financeiros bancários, pode ser cartão de crédito, né, pagamento por Pix, boleto, transferência, você insere ali os dados financeiros, foi feito o pagamento, né, a editora ela envia via correios para o endereço que foi cadastrado. Pode ser sua casa, pode ser o seu local de trabalho, pode ser a casa da pessoa, né, para quem você quer doar. Às vezes você quer comprar para dar de presente para alguém, você coloca o endereço da pessoa, mas coloca os seus dados financeiros, você paga, mas a pessoa que você, para quem você está doando, recebe lá, né? Então é isso. Eu vou aqui compartilhar essa tela, já compartilhei, e vou agora compartilhar com você, né, os tópicos, né, dessa aula, essa aula 50. É a aula concludente, né, de elaboração de TCC. Deixa aqui só um momento, deixa eu pegar aqui, deixa eu entrar aqui direitinho no arquivo, aqui. A aula 50, né, é um texto complementar que eu trouxe, bem sintético, né, falando de orientações de TCC. Bom, depois que você, meu aluno, minha aluna, já assistiu às aulas número 41 até a 49, elaboração de TCC, ali você já tem fundamento suficiente para você elaborar TCC. Além, é claro, essas aulas são teóricas, né, tem aulas, né, com caráter teórico prático,
mas a minha orientação é uma orientação 100% colaborativa, prática, é uma co-construção de conhecimento. Eu não jogo na sua mão para você fazer tudo igual os orientadores, né, entre aspas, fazem. Eu não jogo na sua mão para você fazer. Eu não sou daquele tipo, quando você vai falar, de responder o dia que dá vontade, o que der vontade. Não. Se você enviou mensagem, você vai ser, se você enviou 10 perguntas, vão ser 10 perguntas. Se você enviou mensagem que exige uma resposta mais elaborada, eu vou responder da forma elaborada, no nível de clareza, completude, abrangência e profundidade necessária. Se você demanda informações extras, eu vou fornecer para ter certeza, conteúdos extras, materiais extras. Se você demanda, né, que a gente põe a mão na massa junto, a gente vai fazer. Eu que eu vou treino você no uso de ferramentas computacionais, treino você na elaboração do TCC, pode ficar tranquilo nisso aí. O meu trabalho é mesmo a lei do maior esforço, eu não trabalho na lei do menor esforço igual o professor da USP e outras universidades não. Lá é assim, às vezes responde o dia que querem, muitas vezes ficam meses sem falar nada, aí o dia só aparece no dia da banca, no dia da banca ela reprova o aluno e ainda tem coragem de falar que orientou. Não, meu trabalho é o fim, mentira. Tem muitos orientandos meus que já relataram isso. O professor não fez nada, eu que ajudei, graças a mim que o aluno e aluno conseguiu ser aprovado, mas já teve caso de aluno e aluno chegar lá no dia da banca e o professor vir com a cara de pau, nunca falou nada com o aluno e aluno, ainda vir com a cara de pau falando que ajudou, né, que orientou, que fez, que aconteceu e que o aluno prestou atenção, ainda chega falando mal do aluno ainda, como se o aluno não tivesse feito isso ou aquilo, mentira. Então assim, tem muito professor e a maioria ali não respeita aluno, não respeita o direito, torce as normas. Nisso o aluno processa a universidade, eles pagam o jurídico da universidade para torcer as leis, para poder favorecer, para poder puxar o saco de quem tem titulação, quem tem cargo, ao invés de defender os direitos de quem realmente tem razão, de quem é honesto, quem é justo. Então assim, esse jurídico de universidade não tem o pingo de interesse em defender justiça e verdade, né, a promoção de diversidade, inclusão, promoção de direitos humanos, promoção da dignidade da pessoa humana não. Os interesses dessa gente é proteger gente criminosa, gente, né, que traz favorecimento financeiro, sexual, de outras formas mais, né, vantagem. É isso que essa gente está interessado. Ninguém está interessado em justiça e honestidade como eu não. Essa aula 50, vamos ver como é que se transforma um TCC em artigo científico. Algumas dicas, né, práticas, né? Eu vou apresentar primeiro aqui, né, o sumário, né, do livro meu, Os 3 Pilares da Metodologia da Pesquisa Científica. Você encontra esse conteúdo aqui, ó, na introdução, revisão da literatura, epistemologia científica, gnosologia científica, ontologia científica, referencial teórico científica, ética científica, os 3 pilares metodológicos. No pilar epistemológico, né, discute-se um método, enfoque, paradigma fenomenológico hermenêutico, o método, enfoque, paradigma empírico-analítico, o método, enfoque, paradigma crítico-dialético, história estrutural, outros paradigmas, como por exemplo o que eu desenvolvi, criei, né, que é o paradigma neoperspectivismo griffidiano. No pilar lógico, né, eu apresento as fases da pesquisa científica, como é que se elabora um projeto de pesquisa, né, o planejamento, organização, execução e controle, como é que se transforma um anteprojeto num projeto final de pesquisa, né, replanejamento, reorganização, reexecução e recontrole, as bases estruturais do pensamento científico, que são as bases indutiva, né, dedutiva e abdutiva. O pilar técnico eu apresento as abordagens qualitativa, quantitativa e mista, apresenta as bases procedimentais de investigação científica, que são observacional, experimental, estatística e clínica, as técnicas gerais, né, da pesquisa científica, as técnicas específicas da pesquisa científica, apresenta também as demais espécies de pesquisa científica, não enquadradas, né, em classificações anteriores, e apresenta os instrumentos principais da pesquisa científica, que são protocolo observacional, protocolo de entrevista, questionário, formulário, diário de campo, testes, escalas sociais, bibliografias, documentos. E depois das conclusões, considerações finais e referências, eu ainda apresento um glossário científico com os termos, né, conceitos que foram utilizados, anexo único apresentando a estrutura do trabalho científico, apêndice 1 apresentando bases fundantes das principais abordagens paradigmáticas em estudos organizacionais, apêndice 2 apresentando levantamentos bibliográficos e documentais. Então tudo isso é apresentado, né, nesse livro. Essa aqui dá para perceber que é uma versão, né, que não é aquela que foi publicada, né, essa versão anterior, essa versão de 2019. O livro meu eu publiquei no final de 2020, início de 2021. Você recebe, né, como assinante do curso, esse livro, né, gratuitamente, né, como materiais didáticos, né, andragógicos, todos os demais materiais necessários, né, as bibliografias, né, fundamentais e extras você recebe gratuitamente, né. Também tem acesso à biblioteca virtual, né, tem chat, blog, né, reuniões, né, coletivas ou individuais, né, por Meet, Zoom ou Teams. Você tem também todo o suporte, né, educacional por mim, pela minha equipe. Você tem também orientação de TCC, caso você opte, né, por conduzir um TCC, no caso dos cursos de pós-graduação lato sensu, ou no curso técnico, no caso de pessoas com deficiência, também pode optar por conduzir um TCC querendo, né, com muita alegria e disposição, oriento, ajudo, né, a pessoa vai desenvolver o TCC sim.
Agora eu apresento aqui para você, né, como transformar um TCC em artigo científico, algumas pinceladas, né, só para arrematar aqui, recapitular tudo que já foi visto nas aulas, né, 41 até 49. Se você assistiu a 41 e 49, você não vai ter dificuldade alguma em transformar um TCC num artigo científico. Então, o TCC de graduação ele pode ser feito de uma forma, né, forma monográfica ou como um artigo científico. TCC de especialização também, de uma forma como monografia ou um artigo científico. Já em mestrado é uma dissertação ou tese de mestrado, no doutorado é uma dissertação ou tese de doutorado. Comumente no Brasil se fala dissertação de mestrado e tese de doutorado. Mas dependendo da profundidade, abrangência, né, originalidade, pertinência, né, avanço trazido pela dissertação do mestrado, ela já pode, no mestrado mesmo, já se enquadrar como uma tese já no mestrado. Né? Isso pode sim, se enquadrar como uma tese no mestrado, dependendo da qualidade, né, do rigor metodológico, tudo seguido, né, nesse trabalho do mestrado. Caro aluno, na aula 2 você estudará... Não sei que não vou perder tempo com isso não. Vou direto aqui, artigo científico. Muitos alunos, né, ao invés de uma monografia ou mesmo TCC, devem redigir um artigo científico e não sabem a diferença entre os conceitos ou a função do mesmo. Outros pensam que um artigo científico apresenta uma elaboração mais simplificada, o que não corresponde à realidade. Apesar de não haver uma regra específica quanto ao número de páginas, um artigo é menor e mais conciso que uma monografia propriamente dita, apresentando um sistema de formatação próprio e relativamente variável de acordo com o objetivo do mesmo. Quer saber mais sobre formatação de artigos científicos e monografias? Como formatar monografia e TCC? Geralmente, cada instituição de ensino, universidade, revista científica ou entidade determina uma formatação específica para monografias, TCC ou artigos, e a função de tal especificidade advém especificamente do papel do texto para a mesma. Assim, ao redigir seu TCC, você deve seguir a formatação específica necessária. Procure seu orientador ou orientador, no caso eu, né? Ou então a Secretaria da Universidade para maiores informações. A ABNT, Associação Brasileira de Novas Técnicas, entidade, né, brasileira de normatização, tem sua base as regras de formatação de textos científicos e acadêmicos. Aliás, se cada universidade ou entidade tem uma formatação específica, cada uma delas se baseia nas normativas da ABNT. Então, na verdade, as universidades em geral se baseiam na ABNT, mas não quer dizer que ela não possa adotar outras normativas. Pode, até por associação com instâncias internacionais, instituições de ensino, né, comitês de ética em pesquisa, comitês editoriais, né, parcerias estratégicas nacionais e estrangeiras. Então a universidade pode adotar a BNT, pode adotar a ISO, pode adotar a Vancouver, né, pode adotar a APASEC, qualquer normativa, né, que for adequada para o trabalho científico. Papel do artigo científico. Tal como em uma monografia, o papel de um artigo científico fundamentalmente deriva do próprio gênero do mesmo. Via de regra, podemos dividir os artigos em 3 gêneros. Artigos de revisão bibliográfica, né, tal como o nome indica, artigos científicos desse tipo são elaborados a partir da análise de referências teóricas ou fonte bibliográfica. São artigos de revisão, não necessariamente bibliográfico, pode ser documental também. Né? Bibliografia são o quê? Artigos científicos, livros, dissertações de mestrado, tese de doutorado, né, bibliografias são isso, materiais, né, científicos, obras científicas publicadas. Documental, né, no caso uma revisão documental, baseada em documentos, por exemplo, relatórios financeiros contábeis, né, dentro de uma empresa, né, registros administrativos, registro jurídico de uma empresa, né, se for dentro de um museu, documentos, né, dentro do museu, se for dentro, né, de um arquipélago que você está investigando, artefatos arqueológicos. Então seria aquelas, né, tabuinhas, seria aqueles artefatos, né, seria ossada, seria aquilo tudo ali, são documentos que você vai pegando, né, são fragmentos, são, né, pergaminhos, né, enfim, né, tudo isso é documento, seja projeto político-pedagógico de uma escola, universidade, documentos internos organizacionais, um organograma, um fluxograma, né, murais, informativos, então tudo isso serve como documentos, né. Jornais, aquilo foi impresso em jornais, né, impresso, televisivos, online, enfim, materiais, né, esses que são utilizados para a revisão. A sua função principal é, partindo da síntese e da estruturação conceitual, ampliar o entendimento sobre o tema nas universidades, traz artigos científicos, muitas vezes serve para ampliar a familiaridade do aluno ou aluna com o conhecimento científico. Artigos originais. A principal diferença é que, apesar de também se apoiar em fontes, né, ou bibliográficas ou documentais, sejam revisões, né, narrativas, sistemáticas, integrativas, de escopos ou outra, seu papel principal é destacar os resultados de uma pesquisa prática realizada pelo autor ou autora ou pelo grupo de trabalho deste. A diferença existe na metodologia de elaboração, que foge do universo da leitura para a vida prática real. Então, na verdade, as revisões no geral, aquelas que, né,
não trouxeram reais avanços para a área são enquadrados como revisões mais comuns, mais básicas, não tem um impacto muito grande. Normalmente não, mas pode ser que alcance. Né, os artigos originais já são artigos que, embora sejam, né, de revisão, existem artigos originais que são de revisão, mas artigos originais não quer dizer que sejam apenas de revisão. Podem ter pesquisas aplicadas, né, com experimentação, com análise estatística, né, com pesquisas em campo, etc., né, em loco, né, etc., que sejam originais também. As originais, que como não falou revisões, mas artigos originais podem ser revisões originais, são apenas revisões, mas que já trazem avanços, né, teóricos, metodológicos, empíricos, ou podem ser artigos, né, de pesquisas aplicadas que são originais também, né? São pesquisas mais avançadas ainda, né, que são originais, e quando traz descobertas a originalidade é maior ainda. Artigo de divulgação. Os artigos científicos de divulgação, como o próprio nome indica, servem para comunicar ao público-alvo né, do que seja do interesse do autor ou autora. Eles são muito comuns nos cursos de graduação e pós-graduação. Artigo de divulgação, na verdade, né, o objetivo não é revisar a literatura, também não é trazer nada novo, mas é simplesmente fazer uma divulgação interna. Pode ser um artigo feito, né, até sem finalidade científica, mas assim, os artigos científicos que são utilizados para divulgação, eles na verdade não têm objetivo nem de revisar, nem de mapear, nem de trazer algo novo, simplesmente o objetivo de divulgar. E normalmente são feitos, né, para serem publicados apenas internamente nas universidades. A partir dessas diferenças conceituais, pode-se ter uma ideia da complexidade do trabalho exigido, de modo que, dessa forma, um artigo científico pode não ser simples ou fácil como uma monografia sobre o mesmo tema. Diferenças entre monografia e artigo científico. Uma das principais diferenças entre monografias e artigos científicos é a concisão da linguagem a ser utilizada nesse último. Um artigo científico tem uma extensão menor do que a monografia sobre o mesmo tema, devendo, por isso, ser mais sintético. Em uma pesquisa monográfica, o autor ou autora pode divagar mais, né, e esmiuçar melhor um assunto, mas este não é o papel do artigo. Aqui reside uma das principais dificuldades do artigo científico: como fazer caber, muitas vezes em poucas páginas, as ideias originais do autor ou autora. Como ele poderá abordar o necessário em tão pouco espaço? Isso varia de caso a caso, mas quem já escreveu um artigo científico, eu já escrevi, né, centenas, já publiquei centenas, sabe perfeitamente quão difícil é você ser obrigado a resumir suas ideias ou ser... Não, hoje não é difícil mais para mim, né? No começo é trabalhoso, né? Difícil nunca foi. No começo dava trabalho demais, hoje eu já não tenho dificuldade nenhuma nisso mais. Não é por quê? Conforme você for ganhando quilometragem, você vai ver que não é nem difícil e vai se tornando cada vez menos trabalhoso conforme você for ganhando prática. Você vai acostumando com a escrita científica. Então, assim, o artigo científico normalmente gira em torno de 15 a 30 páginas. Tem revistas que aceitam o artigo até 40, 45 páginas. Já encontrei revistas assim. Mas não costuma passar de 45 páginas. Artigo científico não. O normal é entre 15 e 30 páginas de artigo científico. Uma monografia, normalmente entre 15 e 30 páginas numa universidade, às vezes entre 15 e 40 páginas numa outra, entre 15 e 50 páginas numa outra. Tem umas outras que são mais flexíveis, permitem uma quantidade maior de páginas. Mas é permitido uma quantidade maior de páginas. Mas sem nenhum problema que haja, por exemplo, uma monografia, né, produzida e aprovada com 15 páginas. E um artigo científico produzido e aprovado com 45 páginas. Porque o artigo tem 45 páginas e a monografia com 15. Então quer dizer que aquele com 45 páginas é a monografia e a com 15 é o artigo. Não é a quantidade de páginas que vai determinar se é artigo ou não. No geral, os artigos científicos têm uma quantidade de páginas menor. No geral, mas pode acontecer diferente. Pode acontecer de ter uma monografia com uma quantidade menor de páginas que um artigo. Tá? Mas aqui, o que o artigo científico faz? O artigo científico ele é utilizado para trazer principalmente os principais achados, os principais avanços, o valor agregado, principais lacunas, tá? E principais tendências, sejam elas teóricas, metodológicas e empíricas, dentro de uma temática. Isso que é o objetivo do artigo, é para trazer de uma forma sucinta esses resultados de discussões apresentando isso aí, dentro de uma estrutura, normatização específica do artigo, só isso. Já a monografia, você pode fazer isso? Pode, você pode fazer tudo isso também. Só que a forma de apresentar isso é diferente. A linguagem, na linguagem você pode ser menos concisa, você pode usar mais palavras, você pode usar mais recursos audiovisuais, você pode usar, por exemplo, uma quantidade de páginas maior, quantidade de referências maior, quantidade de citações maiores. Você pode, por exemplo, ampliar, né, aquela explicação, né? Então, quer dizer, e outra... Num artigo científico, normalmente o resumo vai até 250 palavras no máximo. Numa monografia, você pode empregar até 500 palavras. Tá? Então, diferencia, né?
Essa diferença ensina ao autor a como ser preciso cientificamente, como selecionar com mais base sua bibliografia de pesquisa, como avaliar melhor os dados coletados, entre outros aspectos. E é exatamente por isso que é cada vez maior o número de instituições de ensino que solicitam a seus alunos e alunas a entrega de artigos científicos como TCC no final do curso e não uma monografia, já que a correção é facilitada pelo menor texto, que deverá ser muito mais rico e objetivo que em um material monográfico. Por sua natureza, a redação de um artigo científico pode ser precedida pela entrega de um projeto de pesquisa que servirá para delimitar anteriormente as bases fundamentais da pesquisa a ser realizada e é entregue quando da elaboração do artigo científico. Monografia, conceito. O medo como médio sentido por um estudante ou estudante, por todo não, porque aqui já está generalizando, já está falando todo não. Eu sou professor, ao mesmo tempo eu sou estudante. Todo professor é aprendiz. Não existe professor e professora que sabe tudo na vida. Então todo professor, né, enquanto aprendiz, ele aí está falando todo estudante, todo não. Então, existem estudantes, aqueles, né, que estão começando na seara, né, da produção acadêmica científica, ao precisar escrever sua primeira monografia, geralmente ao final do seu curso de graduação, independentemente do percurso, sente um medo, né? Sente um medo. Né? É praticamente universal esse medo, né, no caso daqueles que estão começando. Primeiramente, há um desconhecimento muito generalizado sobre o que seria a famigerada monografia, de modo que, dessa forma, trabalhando-se o conceito da mesa, ter-se-á melhor possibilidade de sucesso. Uma monografia significa literalmente escrita sobre um único tema. A amplitude do conceito permite, né, milhares de interpretações, né, diferentes, de modo de que qualquer gênero escrito sobre um único assunto pode ser elencado no conceito de monografias. Todas as monografias contam, no mínimo, com título, nome dos autores e autores, resumo, introdução, incluindo objetivos, desenvolvimento, conclusões, referências bibliográficas e documentais, e também como indicações de ações e ou recomendações de pesquisas futuras. Assim, vale conceituar rapidamente elementos próprios de uma monografia. O resumo. Toda pesquisa monográfica deve conter um resumo como um dos primeiros elementos formadores da mesma. O resumo na monografia até 500 palavras, no artigo até 250. Né, a função, né, desse elemento é oferecer a qualquer leitor um panorama básico e resumido que encontrará no corpo do texto, assim como um breve resumo das conclusões mais importantes. A introdução. Esse elemento serve para abrir o tema e oferecer elementos básicos ao leitora para que este compreenda melhor a monografia. Via de regra, toda introdução de um texto monográfico contém os fundamentos da pesquisa, os objetivos envolvidos, as hipóteses levantadas e a metodologia. Desenvolvimento referencial teórico. Aqui fica o corpo, né, principal da monografia, sempre que ela for inerentemente de cunho teórico, bibliográfico ou documental. Este campo demonstra o conhecimento existente sobre o tema do trabalho monográfico a partir da lista de bibliografias selecionadas e citadas sempre no final do texto. Conclusão. Este é o encerramento do seu trabalho monográfico a partir de todos os elementos anteriormente citados. Referências bibliográficas e documentais. Aqui se situam todas as fontes de pesquisa utilizadas para a realização do artigo científico. Outros elementos a serem considerados para o sucesso do trabalho são organização geral e forma de apresentação do trabalho monográfico, estrutura, a presença dos elementos discutidos, uso correto das citações bibliográficas, documentais e redação correta. Tema de TCC. Como escolher o tema de suas monografias? Inicialmente, antes mesmo de se levar em consideração de fatores envolvendo o tema de um TCC, deve-se refletir profundamente sobre as razões, né, motivadoras que o levam a querer escrever um texto monográfico. É uma obrigação, um prazer por sua própria vontade ou não, ou ainda existe um resultado a ser obtido. Tudo deve ser pesado e levado em consideração inicialmente. A partir da definição deste ponto, pode-se passar para uma abordagem mais direta sobre o tema de sua monografia, o artigo científico, seu TCC. Nessa fase, você ainda não terá respostas, mas muitas perguntas. A definição do tema pode ser livre de escolha? Quais as influências ligadas a tal procedimento? Geralmente, as respostas, né, para essa pergunta, fase do processo de seleção do tema, estão conectadas de maneira direta às respostas isoladas na primeira fase. Aqui, caso tenha a obrigação de redigir um trabalho monográfico devido a cumprimento de obrigações do seu curso, deverá contar com o auxílio de um elemento primordial para o seu sucesso. O orientador, né, representado por minha figura, né, professor orientador, pesquisador científico,
orientadores. Seu orientador, no caso eu, pode, né, dar a você, e eu dou, né, todas as diretrizes necessárias, né, suporte necessário, toda a orientação necessária, satisfazendo plenamente as suas necessidades para o cumprimento de suas obrigações, assim como dar base para a seleção mais apropriada. Você pode, mas eu faço as obrigações parecerem como, né, outra coisa. Você não é obrigado a fazer isso aqui, né? Na verdade, eu mostro para você aquilo, né, toda a liberdade que você tem, flexibilidade que você tem. Eu não fico colocando itens facultativos como obrigatórios, até os itens são obrigatórios, eu te dou toda a ajuda que para você nunca que você vai tratar o TCC como obrigação, atividades, não, para você vai ser mamão com açúcar. Você pode se perguntar, eu imaginava, né, que fosse mais fácil selecionar uma temática para o TCC, seria, né, escolher o que eu gosto ou o que o orientador manda. Não, eu não mando você escolher temática nenhuma, não. Eu ajudo você a escolher uma temática dentro daquilo que você trabalha, aquilo que você sabe, você tem conhecimentos prévios, né, você não nasceu homem também, né, ser um aluno é adulto, ser um aluno é adulto, vocês têm conhecimento prévio, têm atuação profissional, então eu escolho, né, uma temática que esteja dentro do programa, claro, dentro da linha de pesquisa, etc., dentro, né, daquilo que o programa espera, mas que faça parte da sua atuação, dos seus conhecimentos prévios, para facilitar a sua vida e para que seja útil para a construção da sua carreira profissional, acadêmica, científica, pessoal, né, financeiro. Né? Eu não penso só na universidade, na ciência, mas eu penso na sua vida também, porque você, né, participando da pesquisa, você é a pessoa mais interessada na sua pesquisa. Ora, se você quiser, pode simplesmente fazer isso, mas os riscos são muito, né, grandes, então se não vejamos. Né? Se você descobrir que não gosta do tema no meio do processo, né, será mais difícil alterá-lo. O assunto é interessante, mas você pode descobrir no final que não terá meios de cumprir o que deveria por falta de bibliografia, documentos ou por outro fator. Um problema deste, descoberto tardiamente, poderá atrasar a escrita do seu TCC. Assim, dedique-se arduamente à seleção do melhor tema para o seu TCC de cunho monográfico. Os erros mais comuns em relação a temas de monografias. Lute para lidar de modo racional com essa escolha, pois dois erros são muito comuns. O primeiro é escolher um tema muito interessante, inovador, cheio de pontos ainda por explorar. O resultado óbvio, né, é a impossibilidade de terminar seu TCC pela falta de elementos bibliográficos, né, documentais ou fundamentadores. Né, mas na verdade, no geral, não falta, não. Na verdade, às vezes é o iniciante, né, a iniciante científica que não sabe encontrar. Não, tem tem milhões, às vezes até, né, muitos milhões, né, de trabalhos científicos sobre praticamente qualquer temática que você quiser. Tem. E a quantidade de bases de dados para procurar é vasta, né, imensa. Então, quer dizer, o aluno que está começando com o científico fala, mas eu não vou pesquisar porque eu não encontrei nada publicado. Não é que não encontrou, está com dificuldade de encontrar, e aí precisa a gente, que é professor, orientadora, ajudar o aluno no uso das bases de dados, ferramentas computacionais, ferramentas de busca, para que ele encontre as fontes, né, o trabalho certo nas fontes confiáveis, que existem muitas assim, praticamente para tudo. Né? O segundo é o oposto, recaindo a seleção por um tema muito simples e batido, com várias bibliografias, você pode passar um aluno relaxado ou incapaz. Eu não parto desse princípio, não. O aluno tem. Não, o aluno precisa de treinamento, precisa ter alguém com paciência, tem que ter voto, tem que ter carta branca, tem que ter espaço aberto, né, para pesquisar, para treinamento, né, tem que ter voz, né, o professor, a gente que é mais experiente, a gente tem que ter paciência, tem que ter empatia, tem que ter altruísmo, tem que ter respeito pelo direito do aluno e aluno, tá? Não adianta querer partir do princípio que o aluno é preguiçoso e ficar igual orientadores, né, por aí que fica lá, lê o livro tal, página tal, aí joga uma bomba lá de coisa para fazer, coloca aquele fardo gigante nas costas do aluno e aluna, deixa ele se virar, se ferrar, no dia da banca aparece lá, dá uma notinha mais ou menos reprovada, e depois ainda fala que orientou, ajudou e a culpa foi do aluno, e aí o aluno se toma no cu. Eu não posso fazer isso não, mas tem muito doutor que faz isso. Na maioria dos casos, ninguém espera que de você uma monografia a ser publicada em um jornal ou a ser vendida em livrarias, assim tente relaxar e curtir esse momento de sua vida. Tenha fé em si mesmo e conte com a orientação e com bons livros. Assim vença o medo inicial, bastante comum a muitos alunos e alunas, pois estes não sentem possuir a devida autorização, né, ou conhecimento sobre o que deverão tratar em seu TCC. Tenha fé em seu trabalho e sua capacidade dentro da realidade do tema. Lembre-se o caminho do meio. O plágio em monografia e TCC, a utilização de ideias, textos e conceitos, né, de outras pessoas, isso aqui foi abordado na aula passada, né, em mais detalhes. Isso aqui é mais para arrematar, recapitular, né, aquilo que já foi visto, né,
dentro da aula 41 até 49, e também mostrando como, né, que se coloca, né, o trabalho científico como TCC, a diferença entre monografia e TCC, apenas para arrematar o que já foi falado, né? A utilização de ideias, textos de conceito de outras pessoas, né, produtos tecnológicos, né, resultados, conclusões, etc., né? Ou ainda a expressão, né, ou representação das mesmas, como de própria autoria, propositalmente ou por negligência, na redação de uma monografia, é um ato conhecido como plágio. Então, mas para caracterizar plágio não é porque você pegou a ideia do outro e esqueceu de colocar a fonte. Você colocou referência a mais ou menos. Não, para caracterizar fraude, plágio, qualquer conduta criminosa, tem que ter dolo. É claro que determinadas condutas criminosas, o Código Penal, ele apresenta até questão de culpa, né? Mas então, se tudo que, né, que professor, que aluno e aluna fizer, professor já partir do ponto de vista que o aluno e aluna é criminosa, vai expulsar um monte, né? Simplesmente por erro técnico, né? Às vezes por falta de experiência, imperícia, né? Por imprecisão, às vezes por uma questão de falta de treinamento, uma questão de desconhecimento, e já vai partir do princípio que o aluno e aluna é criminoso. O plágio e a monografia pode ocorrer através de um livro, revista, jornal, material na internet, obras de arte, estatísticas, textos, escritos ou não, trechos de materiais no TCC ou outro gênero de monografia, entre muitos outros. Exemplo, para uma ideia mais precisa do conceito, poderíamos, por exemplo, supor que um grupo de alunos e alunas de pós-graduação deverá realizar uma monografia cada com o tema, o sujeito do direito internacional público. Com fonte de pesquisa bibliográfica documental, o orientador e orientadora de monografias exigiu que se servissem do livro Manual de Direito Internacional Público de Hildebrando Acioli, 2000, né, 14ª edição, editora Saraiva, entre outras fontes. Nessa obra, todos os alunos e alunas localizaram na página 65 o seguinte trecho: acrescente que os países socialistas, com apoio de parte da doutrina, defendem a tese de que os Estados continuam a ser os únicos sujeitos do direito internacional e que os direitos e os deveres de natureza internacional desfrutados pelas organizações internacionais decorrem exclusivamente da vontade dos Estados. Assim como exemplo de construção correta de apoio bibliográfico documental, poderíamos supor que na escrita monográfica adotássemos um dos seguintes modelos. Existe uma preponderância na consideração de que o agente primário do direito internacional seria o Estado, a partir do qual, por sua vontade discricionária, né, concede direitos e cobra deveres próprios das organizações internacionais. Tal corrente de pensamento é suportada primariamente pelos países socialistas, juntamente com parte significativa da doutrina. Se não houvesse, né, nenhuma citação do autor Hildebrando, né, do corpo da pesquisa bibliográfica, monográfica, configurar-se-ia o plágio. Né? Não houvesse citação. Como ele colocou que o autor é Acioli e Uruano, e mesmo que ele faça a citação direta no ipsis literis, ou seja, o original tem exatamente essas palavras, né, nem uma vírgula mais ou menos, mas como ele citou a fonte, na ABNT permite citação direta, então está correto. Em outras normas que não permitem citação direta, ele tem que colocar, parafrasear com as próprias palavras, mas tudo bem, mantendo o sentido original, colocando a fonte, não tem problema. Né? A ideia é da outra pessoa, mas se você parafraseou com as suas ideias, é porque você já processou, abstraiu, né, apropriou daquele entendimento, o entendimento é seu agora, mas você colocou mantendo o sentido original com a devida fonte, está correto, não tem nada de plágio mesmo. E se você esqueceu a fonte, o professor que parte do princípio que você plagiou é filho da puta, está tentando te ferrar. Tá? O professor tem que entender que existem erros. Ele não pode partir do princípio que você é criminoso e já partir para a punição. Não é assim que tem que ser. Tem professor, a maioria faz isso, é filho da puta, vai tentar torcer os fatos e inventar um motivo para te ferrar, né? Para te expulsar, à toa, sem dever nada, você não deve nada. Errou, o professor não está ali para penalizar, ele está ali para treinar, facilitar, ele está ali para ajudar, botar a mão na massa. Se eu estou treinando um aluno, eu falei 10 vezes, eu estou vendo que o prazo está terminando, para entregar pronto, o aluno não vai conseguir, que eu vai ver que ele tem dificuldade demais, eu vou lá, eu abro o Word, a minha mão não é mão de boiola, não é mão de gay igual o doutor de USP, minha mão não vai cair no chão se eu entrar lá, pegar a fonte, né, que está lá nas referências, o aluno esqueceu, eu mesmo pegar e colocar lá, não vai quebrar minha mão, eu faço isso, o aluno não vai ser reprovado por isso. Ou se foi citado, não foi referenciado, minha mão não vai quebrar, nem que eu tenha que entrar numa base de dados, encontrar um autor, uma obra lá e botar para o aluno lá para ele ser reprovado. Eu não vou deixar o aluno ser reprovado, porque eu estou vendo que ele não tem a experiência que eu tenho, e é minha função ajudar, eu não vou deixar de ser reprovado por causa disso. Mas professores, no geral, são filho da puta. O que podem fazer para atrasar, dificultar e penalizar aluno, fazem. Não tem um pingo de interesse
em ver a aprovação do aluno. Eles querem atrasar a vida do aluno. Principalmente se for um aluno como eu. Se for eu superdotado, aí que tem que cagar mesmo na trajetória do aluno. Aí tem que fuder mesmo a história do aluno por inveja, porque não é mais competente para o aluno. Tem? Então, assim, os professores em geral têm que parar com essas atitudes. A atitude de inveja, a atitude de desonestidade, jogando bomba para o aluno, ao invés de ficar penalizando, acusando o aluno de coisa que não fez, vai lá ensinar, vai ajudar, vai mediar, vai facilitar, vai abrir portas, entendeu? Coloca mesmo, coloca uma ampla gama de ferramentas, né? Treine nessas ferramentas, coloca pessoas para ajudar, coloca outros alunos, alunas, professores, atende a necessidade do aluno, deixa o aluno contente, feliz, satisfeito, livre. Poxa, tem professor que adora ver o aluno triste, agoniado, esturricado, insatisfeito. Tem a professor que ama ver a tristeza, o aborrecimento do aluno. E essas coordenações de curso adoram ver o superdotado fudido, difamado, caluniado, surdo, por inveja. Tá? Isso aí cansa. A gente cansa de ver, ter que ficar processando, pensa bem. Eu processei 15, entrei com 15 ações cíveis, vários criminais em fase, coordenações de curso, tudo por causa de gente desonesta, antiética, não tem vergonha na cara, não cumpre a lei, torce os fatos, cerceia a minha defesa, obstrui o direito à justiça, convence a defensoria a negar o direito à assistência jurídica gratuita, influencia autoridades policiais e judiciário para jogar tudo embaixo do tapete, a criminalidade que faz. Esse povo tem que parar com isso. E aí eu vejo aqui, eu leio esses textos aqui sobre plágio. Todo texto que eu leio sobre plágio, eu já vejo que a posição de quem escreveu sobre plágio já começou da posição errada. Já começa da posição que o aluno é o errado, que o aluno é o invejoso, que o aluno é o preguiçoso, sendo que na verdade não é isso, o contexto está totalmente fora do contexto. O professor que é preguiçoso, o professor está sendo pago para ajudar, não ajuda, não move um dedo para socorrer o aluno. O aluno com a rotina correndo, ele não tem a prática que o professor tem. Por questão de erro, ainda não pegou, ainda não acostumou ainda a fazer. Não é questão de teoria, não. O aluno já sabe muito bem o que é prática e o que não é. O aluno sabe muito bem o que é fraude e o que não é. Mas a questão é que ele não tem prática, a gente tem. Aí o professor já parte do princípio que é crime, que é isso, que é aquilo, começa a acusar, penalizar, atrasar a vida do aluno de sacanagem, meu. Sendo que o professor está sendo pago para botar a mão na massa e para ficar falando, é o livro tal, página tal, isso não. Lê lá e faz, não é assim não. Não é ficar mandando fazer isso aqui não, é botar a mão na massa, é fazer junto, é co-construir o conhecimento, é trabalho colaborativo, é trabalho humano, empático, altruísta. Cadê que existe professor como eu? Não existe. Cadê que existe orientador como eu? Não existe. Eu ponho a mão na massa, eu ajudo, eu treino, eu facilito. Se o prazo está acabando, o aluno não vai conseguir, porque ele está com muita dificuldade, eu mesmo ponho a mão na massa, eu mesmo faço para o aluno ser aprovado. Isso é foco na aprovação do aluno. Isso é interesse no benefício para a vida do aluno. Eu ajudo o aluno a escolher temas que vão ser úteis lá dentro da empresa do aluno, lá dentro da escola do aluno, lá dentro do trabalho dele, pensando não só dos benefícios desse ano, mas os benefícios que o aluno vai ter lá dentro do trabalho do aluno. A promoção que ele vai ter, a progressão na carreira, vai crescer de cargo, de salário, remuneração. De repente vai comprar uma casa melhor, comprar um carro melhor, vai dar uma vida mais confortável para a família. Entende? Eu estou pensando nos benefícios. De repente pega os resultados da pesquisa, publica, vai trazer mais credibilidade para a carreira do aluno. Qual que é o professor que está pensando nisso, gente? Já teve orientando meu, que eu já cheguei a publicar mais de 50 artigos orientando, e teve um boom na carreira por causa disso. E qual que é o professor que pensa nisso, gente? Não pensa. Professor é aluno, professor quer mais que o aluno se foda, tome no cu. Ainda mais se o aluno for superdotado. Quando o professor percebe que o aluno consegue fazer 10, 20 vezes mais, é aí que fode o aluno mesmo, ferra com o aluno, para não deixar o aluno em paz, para o aluno não viver a vida que tem que viver, para não respeitar os direitos do aluno. Igual coordenações de curso, o Instituto Federal me acusar de assédio que eu não cometi, para me desligar de lá à toa, por inveja, enquanto o próprio pessoa que me acusou está lá comendo um monte de perereca casada lá, e as biscatinhas vagabundas que dá para ir lá, que foram me acusar de assédio, sendo que eu nunca cheguei a perder. Pô, tomando o cu desse povo, meu. A mesma coisa que as testemunhas de Jeová lá, ó, 2 biscates vagabundas me acusar de perseguição, isso aqui, me processar, sendo que as piranhas vagabundas tá recebendo pix na conta e estavam transando dentro do salão do rei, estão lá transando com vários lá casados, já estão fazendo uma prostituição danada dentro da seita, lá ainda ter coragem, acha que tem moral para me acusar? E eu aqui sendo, tomando rabo, que isso, esse povo tem que tomar no cu mesmo, tem que fuder esse povo na justiça, jogar na cadeia mesmo, esse povo, tomando rabo, que isso. Então assim, você que é aluno, meu aluna, você que é espectador, ouviu essa aula, então essa aqui foi uma recapitulação, uma síntese das aulas 41 e 49, né, focado assim como transformar um TCC
né, em um artigo científico. TCC normalmente é uma monografia, mas um artigo científico é mais sucinto, normalmente um menor número de páginas, um resumo até, né, 250 palavras, na monografia tem até 500 palavras, monografia pode ter até mais de 50 páginas no geral, artigo científico não mais do que 45 páginas. Eu já vi, por exemplo, Administrative Science Quarto, que é uma revista classificada como quase A1 na Quadiscap 2017-2020, já não tem mais páginas, né? A Administrative Science Quarto aceita artigo até 45 páginas, o mínimo é 35 páginas, o máximo é 45 páginas. Eu já vi revistas assim. Tem outras revistas que eu conheço que aceitam artigo de 35, 40, 45 páginas. No geral, entre 15 e 45 páginas no máximo é um artigo científico, que eu já vi, né? E monografias pode passar disso, né? Mas normalmente artigos científicos são mais concisos, a linguagem mais objetiva, mais sintética, né? Para apresentar os principais achados, lacunas, contribuições, avanços, né? Etc., né? Valor agregado. E a monografia é algo mais detalhado. O artigo ele é muito mais específico, né? O título, a temática é mais específica, é bem mais recortado no tempo e no espaço. Já a monografia não, é mais abrangente, né? É muito mais genérica. O artigo ele foca, é bem focado mesmo, né? De repente um tema de monografia, por causa de ser um tema só e muito genérico, dá para você desmembrar em talvez 10, 20, 30 subtemáticas e cada subtemática fazer um artigo científico, né? Bem específico, né? Focado, bem profundo, né? Já a monografia não se aprofunda muito, né? O artigo científico vai a fundo, já a monografia não aprofunda muito. Né? Então, assim, quaisquer dúvidas, por favor, meu aluno e minha aluna, entre em contato, né, por e-mail, pelo WhatsApp, por encontros presenciais ou virtuais, com muita alegria, com muito prazer que eu gravo essa aula, né, apesar de todo esse contexto jurídico, né, que causa um burnout excessivo, ansiedade, etc., né? É um contexto de marginalização, discriminação, exclusão social, exclusão acadêmica, exclusão, né, digital, de patologização das minhas habilidades de superdotação, de não aceitação e violação de direitos, né, meus, tanto humanos, constitucionais, como pessoas superdotadas, é o uso abusivo de diagnóstico incorreto do passado. Então são pessoas que estão forjando tudo, estão manipulando todas as autoridades, estão destruindo meus relacionamentos, estão tentando forjar laudo aqui ali, porque não querem que eu, né, que eu seja respeitado, né, socialmente, né, muito menos no Brasil e no exterior como o superdotado, e ainda mais um sujeito que manifesta um nível de alta habilidade de superdotação sem precedentes, sem igual, o criador, pioneiro da superdotação do meu book. Eu criei a superdotação do meu book, sou o primeiro superdotado do mundo, mas essa gente não quer aceitar, não quer respeitar. Então essa gente está fazendo o maracutaia, está jogando sujo para não deixar eu viver minha vida de superdotado, porque essa gente não chega, não alcançou e nunca vai alcançar meu patamar. Não, né? Esse povo são tudo moleque mesmo. Quem eu estou processando é moleque, é boiolinha, é bostinha, é tudo merdinho, não são capazes como eu, por isso tem que atrasar minha vida. Até mais então, viu? Abração, beijo, minha aluna, né? Pode entrar em contato comigo. Com satisfação, prazer e alegria que eu vou te atender.